Durante muito tempo, você acreditou que os grandes gastos eram o verdadeiro problema. Achava que perder dinheiro significava comprar algo muito caro, assumir uma dívida enorme ou tomar uma decisão financeira claramente errada. Afinal, são os valores altos que chamam a atenção, assustam e fazem qualquer pessoa parar para pensar. Por isso, sempre que surgia uma compra importante, você fazia contas, comparava preços, analisava possibilidades e tentava tomar a melhor decisão possível. Os grandes gastos recebiam toda a sua atenção, porque pareciam os únicos capazes de causar danos reais. E enquanto você observava cuidadosamente essas decisões maiores, outra coisa acontecia silenciosamente dentro da sua rotina. Algo muito menos assustador. Algo tão pequeno que parecia incapaz de produzir qualquer consequência relevante. Era um café comprado na correria, um aplicativo para facilitar o dia, uma assinatura mensal barata, um pedido de comida depois de um dia cansativo. Pequenos gastos, espalhados pela semana que pareciam completamente normais. Nenhum deles parecia representar um risco. Pelo contrário, quase todos vinham acompanhados de uma justificativa perfeitamente razoável. Você estava economizando tempo, reduzindo esforço ou apenas tentando tornar o dia um pouco mais confortável. O cérebro adora esse tipo de decisão, porque ela oferece uma recompensa rápida sem produzir uma sensação forte de perda. O benefício aparece imediatamente. O impacto financeiro, por outro lado, fica escondido. Quando você compra algo caro, existe desconforto, existe atenção, existe uma percepção clara de que dinheiro está saindo da conta. Mas quando o valor parece pequeno, o cérebro praticamente ignora essa sensação. E é justamente aí que o problema começa. Porque aquilo que parece pequeno raramente recebe a mesma análise que os gastos maiores. Você simplesmente segue em frente sem pensar muito sobre aquilo. Enquanto isso, esses pequenos gastos continuam acontecendo. Um hoje, outro amanhã, mais alguns no fim de semana, todos parecendo inofensivos quando observados individualmente. O problema é que sua vida financeira não observa cada gasto individualmente. Ela sente o efeito acumulado de todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o cérebro enxerga momentos separados, o dinheiro enxerga padrões. E padrões costumam ser muito mais poderosos do que decisões isoladas. Aos poucos, aquilo que começou como uma conveniência ocasional passa a fazer parte da rotina. Você deixa de questionar porque aquilo já parece normal. E tudo aquilo que parece normal deixa de chamar atenção. O cérebro possui uma habilidade impressionante para automatizar comportamentos. Quando algo produz conforto, praticidade ou prazer, existe uma grande chance de aquele comportamento ser repetido. Então, aquilo que começou como exceção lentamente se transforma em hábito. E aquilo que vira hábito para de parecer uma escolha, passa a parecer apenas parte da vida. Você não acorda pensando que vai gastar mais dinheiro. Na verdade, muitas vezes acredita estar sendo bastante cuidadoso. Afinal, continua evitando grandes extravagâncias e grandes riscos financeiros. Só que os hábitos não precisam da sua autorização diária para continuar funcionando. Eles apenas seguem repetindo comportamentos que o cérebro já aprovou anteriormente. Enquanto você acompanha essa situação, talvez esteja lembrando de algum gasto que parecia pequeno quando começou, mas que acabou se tornando uma presença constante na sua rotina. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. O mais curioso é que perder dinheiro raramente parece perder dinheiro. Quase sempre parece resolver alguma coisa. Parece praticidade, conforto, conveniência ou uma pequena recompensa depois de um dia difícil. E justamente porque parece algo positivo, o cérebro continua reforçando esse comportamento. Afinal, ele não está tentando proteger sua conta bancária. Está tentando proteger seu conforto imediato. Aos poucos, pequenas recompensas emocionais começam a ocupar espaço dentro da sua renda. Nenhuma parece problemática sozinha, mas todas juntas começam a contar uma história diferente. O salário continua entrando normalmente. Você continua trabalhando, continua evitando grandes erros. E mesmo assim, algo parece diferente do que era antes. O dinheiro permanece menos tempo disponível. A sensação de sobra diminui. E aquela tranquilidade que parecia possível continua sempre um pouco mais distante. No início, você encontra explicações rápidas para isso. Tudo ficou mais caro. O custo de vida aumentou. Surgiram imprevistos. O mês foi mais difícil do que o normal. Muitas vezes essas explicações são verdadeiras, mas existe outra parte da história acontecendo silenciosamente dentro da sua rotina diária. Pequenos gastos continuam se repetindo. Pequenas recompensas continuam aparecendo. Pequenas conveniências continuam consumindo espaço financeiro sem chamar atenção suficiente para serem questionadas. O cérebro humano presta muito mais atenção à intensidade do que à frequência.
É por isso que um gasto de R$ 1.000 parece enorme, enquanto dezenas de gastos menores espalhados ao longo do mês parecem irrelevantes. Mesmo quando o impacto financeiro total é parecido, a sensação emocional é completamente diferente. E o cérebro toma decisões baseado nessa sensação. Aos poucos, você começa a perceber algo estranho. Trabalha muito, evita grandes exageros e ainda assim sente dificuldade para avançar financeiramente. Então procura um erro grande, uma decisão absurda, um gasto gigantesco que explique por que as coisas não estão evoluindo como deveriam. Mas talvez ele nunca exista. Talvez a resposta esteja escondida justamente nas decisões que pareciam pequenas demais para merecer atenção. É exatamente por isso que tantos problemas financeiros crescem sem serem percebidos. Porque eles não assustam quando começam. Eles apenas parecem normais. O cérebro normaliza rapidamente aquilo que acontece com frequência. E, quanto mais normal algo parece, menos energia mental você dedica para analisá-lo. Aos poucos, gastar deixa de ser uma sequência de decisões conscientes. Passa a funcionar como uma rotina automática construída ao longo do tempo. Você não pensa muito antes de determinadas compras. Não calcula o impacto. Não reflete profundamente. Apenas executa um comportamento que já se tornou familiar. E enquanto isso acontece, o dinheiro continua saindo. Pequena quantidade após pequena quantidade. Semana após semana. Mês após mês. O mais interessante é que nenhuma dessas decisões parece irresponsável. Pelo contrário, muitas delas parecem extremamente razoáveis quando observadas isoladamente. O problema não está em uma única decisão. Está na repetição constante. Está na frequência. Está no padrão invisível que se forma quando comportamentos pequenos se acumulam durante muito tempo. O cérebro enxerga benefícios imediatos. O dinheiro enxerga consequências acumuladas. E essas duas perspectivas raramente contam a mesma história. É por isso que tantas pessoas acreditam que estão financeiramente organizadas apenas porque evitam grandes erros. Enquanto isso, pequenos hábitos continuam produzindo impactos que passam despercebidos. Talvez a maior armadilha financeira não seja o gasto que assusta. Talvez seja justamente o gasto que parece pequeno demais para preocupar alguém. Porque aquilo que parece pouco uma única vez pode se tornar enorme quando acontece todos os dias. E o cérebro raramente percebe essa transformação enquanto ela ainda está acontecendo. Aos poucos, o dinheiro que poderia construir estabilidade começa a ser direcionado para sustentar pequenas recompensas constantes. Não porque você planejou isso, mas porque os hábitos seguiram crescendo silenciosamente. Nesse momento, muitas pessoas começam a sentir ansiedade financeira sem entender exatamente a origem dela. Trabalham, recebem salário e mesmo assim sentem que nunca conseguem criar espaço suficiente para respirar. O dinheiro entra, o dinheiro sai, e a sensação de avanço permanece pequena, como se sempre existisse alguma coisa consumindo os resultados do seu esforço. O mais desconfortável é perceber que essa situação raramente nasce de uma grande decisão errada. Na maioria das vezes, nasce de centenas de decisões pequenas que pareciam corretas quando aconteceram. E talvez seja exatamente por isso que a frase da Thumb incomoda tanto. Parecia pouco, porque realmente parecia. Nenhum gasto isolado parecia perigoso. Nenhum deles parecia capaz de comprometer sua vida financeira. Nenhum deles parecia merecer grande preocupação. Mas o dinheiro nunca observou cada decisão separadamente. Ele observou todas juntas. Observou a frequência. Observou a repetição. Observou o padrão. Enquanto o cérebro enxergava pequenas recompensas espalhadas pela rotina, sua vida financeira sentia o peso acumulado de todas elas acontecendo ao mesmo tempo. Talvez o problema nunca tenham sido os gastos grandes. Talvez eles fossem apenas os mais visíveis, os mais fáceis de identificar, os mais fáceis de culpar. Os verdadeiros responsáveis estavam escondidos em hábitos pequenos, repetidos e aparentemente inofensivos, justamente aqueles que passavam despercebidos porque pareciam normais demais para serem questionados. Se você reconheceu algum desses padrões na sua própria rotina, comenta aqui embaixo. Muitas vezes, a mudança começa exatamente quando algo que parecia pequeno finalmente se torna visível, porque perder dinheiro raramente acontece em uma única decisão. Normalmente acontece quando pequenas decisões se repetem tantas vezes que deixam de parecer decisões. No fim das contas, talvez a diferença entre construir estabilidade e permanecer preso no mesmo lugar esteja menos nos grandes erros e muito mais nos padrões invisíveis que se repetem todos os dias. E talvez a reflexão mais importante seja esta: aquilo que parece pouco hoje pode estar construindo silenciosamente o resultado financeiro que você terá amanhã. Se você gosta desse tipo de reflexão sobre dinheiro, comportamento e cérebro, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.